Beleza, já está gravando. Pessoal, eu vou abrir aqui o curso de vocês antes da gente dar sequência, né? Só para que fique bem claro ali as aulas, né, que vão ser ministradas ali, quais seriam as datas, serão as datas ali que vocês têm que estar presente para essa aula, tá? Vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar a tela para evitar que aconteça algum imprevisto, alguma coisa, vocês não participem dessa aula. Então aqui está o cronograma de vocês. Tá todo mundo vendo aqui, né? A tela? Então, de vocês. Então, aqui seria, no caso, a segunda aula, né? Referente a essa UC, né? Então, vocês estão na UC de refrigeração e climatização industrial, tá? Que vai encerrar no dia 25/2 aí. O Anderson, ele falou um pouquinho na aula passada com vocês, né? Referente a todo esse conteúdo aqui. Vou só voltar aqui um pouquinho, né? Ele passou ali o ciclo de refrigeração industrial, toda essa parte aqui. Ele também explicou o SCORM aqui da primeira etapa, né? E a segunda etapa, tá? Então, vamos seguir aqui de acordo com o SCORM aqui da página 18. A gente vai falar um pouquinho sobre a parte aqui de entalpia, enfim, tá? Antes de a gente dar sequência aqui a esse conteúdo, ele comentou um pouquinho com vocês sobre os dispositivos de expansão, né, que é importante também para a gente poder definir ali um pouquinho sobre os próximos conteúdos. Vocês entenderam até essa parte, né? Ou tem alguma dúvida? Tá tranquilo, né? Vamos lá. Então, pessoal, quando a gente fala um pouquinho ali sobre o sistema de refrigeração, o sistema de refrigeração de duplo estágio, né, ele vai entrar ali na parte onde a gente tem uma situação eh, bem atípica, né? Então, tem um sistema de refrigeração de duplo estágio onde ele vai permitir, né, a obtenção de duas temperaturas de evaporação. Então, diferente da de um estágio, nesse caso aqui a gente tem a obtenção de duas temperaturas de evaporação, tá? Eles vão ser muito utilizados, né, na indústria, ali na área de refrigeração industrial, porque eles permitem a produção, né, de frio, né, para o resfriamento e congelamento, de alimentos em um único ciclo de pressão, e também ele tem a obtenção de compressão, né, em estágios onde é possível aquele equipamento, né, denominado resfriador médio ali, ou tanque de flash, que ele vai operar numa pressão intermediária do ciclo e tem como principal função esfriar o evaporador superaquecido, tá? Então ele vai ter essa função aí. Alguém mandou alguma mensagem no chat? Ah, não apareceu aqui para mim não. Então, nós temos exatamente essas duas situações, tá? Quando a gente opera, né, a pressão intermediária do ciclo, tem como função de resfriar aquele vapor superaquecido, onde a gente tem que ele vai ser proveniente daqueles compressores boosters, né? Ou de estágio ou de baixa pressão, tá? Ele vai permitir sempre a redução do trabalho, né, de compressão por unidade de massa. Então, ele vai ser bem visualizado na área ali, né? A gente tem aqui essa área específica aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, a gente tem essa área aqui, né, aonde... Deixa eu aceitar aqui. Boa noite, Erson. Então, aqui nós temos, né, a área de trabalho de compressão seria aqui a área 2, 3, 4 e 5. Desse diagrama P e V aqui seria a pressão, né? Ou ainda por meio da diferença aqui, que seria, né, ou a variação aqui de HB menos HA, tá? Que seria aqui essa diferença. Pessoal, o Gerson está tentando entrar, eu estou aceitando e não, por algum motivo ele não consegue entrar. O Oziel também. Tentem reiniciar aí caso não dê certo essa permissão, para que vocês consigam entrar na aula, tá?
Então a gente tem essas duas variações de pressão e entalpia, né, que seria aqui a parte, né, onde teria essa curva aqui, né, de resfriamento. Ou seja, além de todo esse sistema aqui, a gente tem o resfriador, né, intermediário, que também vai permitir a utilização da pressão intermediária para a produção do frio, tá? Então a gente vai ter essas duas situações ali que vão ser bem utilizadas, tá? E é muito usualmente utilizada por câmeras de resfriamento, câmeras de estocagem de produtos resfriados. Então a gente tem uma aplicação muito grande, tá? Então a gente tem, né, obviamente, essas duas situações ali quando traz, né, em relação à refrigeração de duplo estágio, tá? Então a gente depende desses dois fatores ali para poder ter um bom acompanhamento ali dessa parte de resfriação, obtenção desse fluxo, né, desse vapor, né, que vai ser resfriado também durante essa compressão booster aí, tá? E quando a gente entra um pouco mais a fundo, né, a gente entra que o ciclo de compressão dos estágios, né, o ciclo de compressão ele é feito por estágios, né? Então ele pode ser considerado em dois grandes grupos, ou seja, a gente tem uma expansão única e expansão fracionada, que também é muito comum, tá? Deixa eu aceitar aqui. Então a gente tem essa parte de compressão por estágios, né? Então a gente tem dois grupos, dois grandes grupos ali no caso, tá? Essa parte de refrigeração. A gente tem a expansão única e tem a expansão fracionada. Qual que é a diferença, né? A gente tem a expansão única, onde o fluido refrigerante, né, que alimenta aquele separador de líquido de pressão, da pressão mais baixa do ciclo, ele vai encontrar, né, na pressão de condensação. Mas ele vai passar por um processo de subresfriamento, né, no interior do resfriador intermediário, tá? Então a gente tem aqui a primeira imagem que vai ser bem específica, né? Então a gente tem a primeira imagem aqui, onde a gente tem uma compressão booster e uma compressão alta, né? Então a gente tem a bomba aqui, enfim, um reservatório de líquido, câmara de resfriamento, túnel de congelamento. Então, né? E a gente consegue entender bem, né, que nessa primeira parte, né, onde nós temos ali a figura, né, dessa primeira imagem, a gente mostra um diagrama frigogênico da expansão única, né, operando na amônia ali, com evaporadores inundados, né, e alimentação de líquidos, né, por bomba, tá? E esse sistema também, ele é considerado, né, ele pode ser chamado também de compressão por estágio com vaso fechado. Então a gente tem essa situação aqui. Além disso, a gente tem, né, a parte ali, né, de classificação por sistema de compressão único, né? Ou seja, os sistemas economizer, né? Ou seja, a segunda figura aqui. Então, a gente tem onde eles são utilizados, né? Ó, eles são utilizados ali em alguns tipos de compressores. A gente tem aqui a câmara de congelados. Nós temos ali o condensador evaporativo, tem o recipiente de líquido, né, onde vai fazer essa condensação que vai acontecer nesse sistema que vai entrar para um recipiente de líquido. E a gente tem todos os compressores helicoidais ali que vão resfriar, né, vão ajudar ali esse resfriador intermediário também, tá? E a separação do líquido em menos 35 graus para as bombas de amônia. Então a gente tem um compressor aqui, ou um sistema, né, economiza que seria duplo estágio com compressores helicoidais. Ou seja, ele vai ter uma função muito interessante ali quando a gente quer ter alguns tipos de utilização de alguns tipos de compressores parafusos, enfim, que vai ser os famosos compressores alternativos, né, os compounds, tá? Que aí a gente entra na terceira figura, que seria essa aqui, ó, esse compressor aqui. Nesses compressores, vou mostrar aqui para vocês, né? Esses compressores, eles têm, como o próprio os Cormos já fala aqui, né? Eles são utilizados, né, ou utilizam, eles usam dois pares de pares de rotores, tá? E a compressão, ela vai sempre ser dividida em dois estágios. Boa noite, Jandres. Ela vai sempre ser separada em dois estágios, tá? Então, nós temos que esses sistemas compounds, justamente utilizando esses dois pares de rotores, e a compressão vai ser dividida entre esses dois estágios, né? Então, vai existir um estágio para arrefecimento do gás que está sendo comprimido, né? E cada estágio vai ter, né, essa parte ali de compressão e descompressão, né? Tendo como resultado final ali esse arrefecimento do gás, tá?
Além disso, a gente tem uma maior eficiência, né, referente ao sistema, né, superior à temperatura do gás ali que vai estar tendo essas descargas ali, e ela vai ser inferior à compressão realizada, né, no momento do estágio único, né, compressão estágio único. Então nós temos aqui essa imagem aqui seria a terceira, né, que entra ali como um exemplo aí de sistema compound. Então a gente tem os compressores duplo estágio, que são também helicoidais, vão fazer todo o sistema de acordo com esse resfriador intermediário, fazer com que todo o nosso sistema ali, né, de acordo com utilizando os túneis de congelamento, eles diminuam aquela temperatura daquele líquido, tá? Então a gente tem a utilização desses dois pares de rotores ali para fazer essa parte aqui de resfriamento, beleza? E podendo complementar um pouquinho ali essa parte, né, a gente entende que esse sistema de compressão, né, ele vai ser a descarga dele vai ser inferior à descarga que seria realizada no compressor num único estágio, tá? E a gente tem os sistemas, né, de expansão fracionária. O que que a gente pode considerar em relação ao sistema de expansão fracionária, né? Ele se trata ali de um sistema, obviamente, cujo nome já fala, né, expansão fracionária. Ele vai ter uma alimentação, né, do separador ali de líquido de baixa pressão. Ele vai utilizar também um líquido saturado, né? Ou seja, a gente precisa de ter um líquido saturado proveniente daquele resfriamento intermediário ali, daquela bomba ali, aquele reservatório de resfriamento intermediário, tá? Como que funciona, né? Então, quando a gente tem esses tipos de ciclo, né, ele pode ser chamado de um ciclo de compressão, né, com vaso aberto. E ele tem uma grande utilização na indústria, tá, pessoal? João Paulo está pedindo para entrar aí. Então, a gente tem aqui um exemplo bem clássico aqui, né, dessas bombas de compressão ali, que é o tipo de ciclo de compressão utilizando um vaso aberto e que tem grande utilização na indústria, né? Então, a gente vai ter essa parte ali de estudos frigogênicos, né, a expansão fracionária operando em amônia aqui também. Então, nós temos aqui alguns tipos de resfriamento, separação de líquido, túnel de congelamento, né, a bomba aqui, o compressor booster, né, compressor de alta, os condensadores que vão fazer a resfriação, o resfriamento daquela troca de calor ali para resfriar o líquido, né, para ele condensar e vai ter o reservatório de líquido, né. Então, a gente vai ter uma câmera aqui que vai auxiliar a gente nessa situação aqui, beleza? Então, nós temos aqui um exemplo de uma válvula, né, de expansão fracionária e também a gente tem aqui um outro arranjo, né, uma outra possibilidade, né, onde a gente consegue utilizar esse, esse sistema aqui de utilização dessa torre de resfriamento, como eu mostrei para vocês, né, para reduzir a temperatura. Então, a gente tem uma torre de resfriamento que vai fazer esse resfriamento, tanto o separador de líquido, esse resfriamento intermediário e o recipiente de líquido aqui para fazer, né, essa deixar o Eduardo entrar, esse resfriamento aqui. Então, a gente vai utilizar essa torre de resfriamento para poder fazer essa troca de calor aqui, justamente utilizando essa válvula de duplo estágio aqui com expansão dupla, tá? Com condensadores multibulares. A gente tem alguns condensadores aqui, beleza? Então, essa torre, ela é muito importante. Quando a gente trata ali referente à questão de climatização, né, de refrigeração e climatização industrial, a gente tem que essas torres, elas são responsáveis, né, essas linhas, inclusive essas linhas verdes aqui, deixa eu compartilhar de novo para vocês. Essa linha verde aqui, ela tem a total, que seria o fluxo aqui, né, de alimentação e retorno, né, dos condensadores ali à água. Então ela vai fazer, ela linhas tem essa parte de alimentação e retorno dessas águas dos condensadores, tá? Justamente para poder ter uma maior troca de calor e com isso a gente conseguir, né, diminuir bastante a temperatura daquele circuito, tá? Então a circulação da água, ela vai ser garantida por conta das bombas. Então, quando a gente tem, né, o processo de resfriamento de água na torre de resfriamento, vai ocorrer, né, por meio de um calor sensível e latente, ou seja, uma parcela de água evapora naquele processo, ou seja, ela vai evaporar no processo, sendo às vezes necessário repor essa água, tá? Então é diferente do circuito de sistema 100% fechado. Nesse caso aqui, a gente vai ter que repor um pouco dessa água ali. E devido à formação, à possibilidade de formação de incrustações no interior dos condensadores também, a água que ela vai ser utilizada ali no processo de resfriamento deve receber tratamento químico. Então a gente tem que ter uma água o mais pura possível para evitar ali, né, incrustações ali no meio dessa tubulação. Ou seja, o que que vai influenciar essa incrustação, né? Vai provocar, obviamente, uma redução de desempenho térmico do equipamento, né? Então a gente vai o quê?
podendo, na verdade, pessoal, até mesmo obstruir totalmente, né, os tubos ou acarretar um surgimento de trincas, né, devido ao surgimento de pontos quentes ao longo daquele tubo, né, ao longo daquele tubo inteiro ali que está sendo utilizado para poder fazer essa troca ali, utilização da água, tá? E a gente entra também nos sistemas de cascata. Cara, esse sistema de cascata ele é muito interessante, né? Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês terem uma noção. E o sistema de cascata, ele também é muito utilizado, né? Quando a gente trata ali de sistemas de refrigeração que operam normalmente com dois fluidos em ciclos distintos, né? Conectados apenas por um intercambiador de calor, né? Então, nós temos aqui que ele faz os dois papéis distintos, né? Ele condensa, né? Ele faz o condensamento do ciclo de baixa temperatura e ele faz o ciclo de evaporador, né? Ou seja, o ciclo de alta temperatura. Então, ele tem a mesma função do condensador e também do evaporador, tá? Então, a gente tem uma imagem aqui, vou mostrar para vocês, que eu acho que vai ficar mais claro um pouquinho, né? Nós temos aqui que os seus compressores, tem o condensador de ar, tem um trocador de calor aqui, né, que seria de glicol, e o trocador de calor cascata. Então a gente tem uma bomba de glicol, o sistema aqui, né, e os evaporadores, tá? Da mesma forma a gente tem os compressores, né, os sistemas e evaporadores também, tá? Então, como que a gente faz para utilizar, né? Como que é utilizado, né? Nessa figura que eu mostrei para vocês, a gente tem um circuito, né, de refrigeração em cascata que vai utilizar dois fluidos, né? Dois fluidos, o CO2 e o R134A, para a produção de frio e glicol, né, como fluido intermediário, tá? Então, quando a gente tem esses dois sistemas, né, existem esses dois grupos de compressores, cada um vai utilizar um fluido refrigerante diferente, né? Ou seja, a gente tem um grupo de alta temperatura que vai ser responsável pela compressão daquele fluido. Então, reforçando essa minha fala, né? A gente tem um grupo de alta temperatura, né, que vai ser responsável pela compressão daquele fluido, né? Qual é o fluido? O R134A, né? Então, em um ciclo que opera nas temperaturas de evaporação do condensador, de 8, -8 a 45 graus Celsius, respectivamente, tá? Quando a gente quer utilizar um pouco mais ali o fluido do E74A, a gente entende que ele é utilizado para resfriamento também de glicol, né, em trocadores de placas, né, e trocador de calor de placas, tá? E ele vai atuar como um evaporador no ciclo de alta temperatura. Então a gente vai obter ali uma temperatura de -4 graus ali para o glicol. Ele pode ser utilizado para a produção também, né, de situações para câmaras frias ali, estocagem de produtos frios, né, ou resfriados. E quando a gente entra nessa parte ali do trocador de calor de cascata, né, o que ele vai atuar vai ser o condensador do ciclo que opera o CO2 no regime, né, -30 graus ali a 0 graus, tá? Eles vão ser muito utilizados em câmeras frias, né? Então esse sistema, né, que a gente tem aqui, utilização essa parte de cascata ali, o trocador de calor da placa, né? E seria exatamente esse, né? Um que vai fazer a parte ali de evaporação e o outro vai ser a parte de compressão daquele líquido também. Beleza? Então acho que é bem tranquilo essa parte aqui de utilização desse sistema aqui de evaporação de cascata, né? Esse sistema de cascata ele é bem tranquilo para poder ser aplicado. Aqui tem algumas atividades, né, pessoal, que depois vocês podem, obviamente, fazer. Eu gosto de deixar as atividades para vocês poderem fazer. Não sei como é que foi o combinado de vocês com o Anderson, mas é interessante vocês praticarem, né? Aqui tem uma palavra cruzada aqui, onde você vai ler a questão e você vai achar, né? Então eu já li achei uma palavra aqui, né, que seria aqui cascata, né? Então vocês podem ir praticando, utilizando essa palavra cruzada aqui para poder achar algumas palavras que realmente seriam as respostas aqui dessas perguntas, tá bom? Então aqui vocês podem utilizar para poder aprofundar um pouquinho mais o conhecimento de vocês. E a gente entra um pouquinho mais, né, sobre os diagramas de pressão em entalpia, né? O que que a gente pode, né, considerar um pouquinho sobre essa parte de estudos, né, do ciclo de compressão, né? Então o ciclo de compressão, principalmente na refrigeração industrial, vai ter sempre, né, ou na grande maioria das vezes, a utilização de diagrama de pressão versus a entalpia, tá? Então, a representação do ciclo termodinâmico, ela vai ser utilizada, né, com o diagrama pressão versus entalpia, também chamado de diagrama de Mollier, né? Tem gente que tem uma pronúncia diferente em relação a esse nome, tá? Então a gente utiliza muito esse método aí para poder fazer essa parte da refrigeração industrial, beleza?
Então a gente consegue representar, né, as transformações sofridas pelo fluido refrigerante, né, ao longo do ciclo, né? Então a gente tem aqui o comportamento do fluido refrigerante. Vou mostrar aqui a imagem para vocês. Deixa eu pegar aqui a imagem. Então, nós temos aqui, né, o ciclo, né, de pressão por entalpia. A gente tem aqui algumas variações, né, que vão ser bastante constantes nesse ciclo de pressão e entalpia. Então, a gente tem aqui a região de líquido, né, região líquido mais vapor, região de vapor superaquecido. Então, nós temos algumas constantes, né, que vão envolver aqui, né, principalmente aqui tendendo do x0 ao x1, né, e obviamente a gente tem algumas constantes em relação ao ponto crítico e também essa variação ali da pressão e entalpia, né, então seria a região mais líquida para a região, né, de região de vapor aquecido. Alguém tem alguma dúvida em relação à entalpia? Vocês querem tirar alguma dúvida em relação a isso? Tá tranquilo, pessoal? Para quem não sabe, a entalpia, tá, é uma função termodinâmica que representa o conteúdo total de calor, né, de um sistema. Então, ele vai ser crucial ali na química para liderar a energia trocada, absorvida ou liberada ali, né, e em relação em reações sob pressão também constante, indicando, né, se esse é um processo que é exotérmico ou endotérmico, a variação da entalpia. A gente tem alguns tipos de situação que influencia, né, eh, diretamente na parte de refrigeração, tá? Então, a gente tem, nesse caso aqui, que o H, ele vai ser a energia total do sistema, né? Então, deixa eu abrir novamente aqui para vocês. Aqui não vai, nessa imagem aqui, acho que vai ter que ser uma outra imagem. Deixa eu pegar aqui para vocês. Essa imagem aqui não vai mostrar tão bem, tá? Mas é nesse gráficozinho ali que eu mostrei para vocês, só representando bem, né? Ele vai representar, né? A entalpia total, ele vai representar a energia total, né? Ou seja, interna mais trabalho de fluxo de um fluido refrigerante, tá? Então a gente tem ali que ele é extremamente crucial para calcular a remoção de calor e a eficiência daquele sistema também, para visualizar as mudanças de fase de energia dos componentes, né? Seja na parte ali do evaporador, compressor, condensador, válvula. E essa variação vai indicar, né, quanta energia vai ser absorvida ou liberada, né, mostrando a carga térmica, o desempenho do ciclo ali. Então a gente tem esse gráfico aqui para poder, né, exemplificar bem. Tá? Então, com os efeitos, obviamente, ali calorífico, né, e frigorífico, né, a gente tem o trabalho de compressão, né, o trabalho de compressão aqui, essa imagem acho que vai ficar mais claro. No caso, o efeito calorífico vai ser o QC e o frigorífico vai ser QE, tá? Então, a gente tem algumas potências mecânicas ideal que vai reger o nosso processo aqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês essa imagem. Aqui, vou usar o SCORM para mostrar, né? Então, a gente tem aqui essa imagem, né, que seria ali o gráfico P sobre H, né? Então, P sobre pressão. A gente tem a curva aqui, variação interna. E aqui ele dá uma descrição bem legal, né? Que aqui, ó, a compressão adiabática reversível, hipoteticamente isoentrópica do compressor, a gente tem a potência mecânica ideal, ou seja, PM é igual a M sobre H2 menos H1 igual a M vezes W, né? Quando a gente pega essa fórmula aqui, né? O que que a gente pode pegar como base em relação a essa fórmula, tá? Nós entendemos, né, que essa fórmula ela refere-se à potência mecânica ideal, ou seja, onde a gente vai ter ali, em função da variação de altura daquele sistema, então a gente tem a variação da altura H2 menos H1, né, em um sistema de fluidos. Né? Então a gente vai ter como uma turbina, por exemplo, o W vai ser a vazão mássica, né, e a fórmula correta ela vai ser o quê? Essa fórmula que eu mostrei para vocês, tá? No caso, é, PM, deixa eu descer aqui. PM é igual a M, entre parênteses, H2 menos H1, igual a M vezes o W, né? Então, o M ali, só reforçando, né?
seria ali a vazão mássica, e o W seria, ali o sistema de fluido, né, como a turbina, né? Então a gente consegue entender um pouquinho melhor ali em relação a essa fórmula, tá? Quando a gente passa para o processo de 2 a 3, deixa eu abrir o score aqui para vocês. A gente passa aqui para o processo de 2 a 3, né? Vou abrir aqui. A gente tem também que o fluido refrigerante, né, baseado ali, é, ele vai ser de calor por meio de uma pressão constante de condensador, ou seja, a gente tem uma potência calorífica aqui também, tá? E quando a gente trata um pouquinho mais ali sobre essa parte, né, aí entra para o processo 3 e 4, né, entra na expansão e entalpia, né, constante na pressão, né, na válvula de expansão ali daquele sistema, tá? E por fim, né, o processo de 4 a 1 aqui seria, né, o ganho de calor de pressão extraído, né, do meio ali que está sendo refrigerado por meio da evaporação do fluido refrigerante, né? Então a gente tem aqui também a potência frigorífica ou carga térmica, né? Que a gente tem o PF, que é igual a M sobre H1 menos H4 igual a mássica, né, sobre QE, que seria ali o trabalho de compressão. Então, tudo isso aqui seria, né, essas variações aqui que vocês depois podem ler no SCORM, né, verificar direitinho. E caso vocês tenham alguma dúvida, tem a apostila e vocês podem entrar em contato também com o Anderson na próxima aula, beleza? Mas é bem direto, né, e esse ciclo aqui é bem tranquilo, esse diagrama aqui de pressão e entalpia, tá? E quando a gente fala um pouquinho mais, né, sobre essa parte, a gente também tem que entender um pouquinho, né? Então nós temos aqui um outro exemplo. Então nós temos aqui como fazer, né, a parte ali do processo, né, de cálculo. E aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que nós fazemos, tá? Ó, esse exemplo aqui, que o próprio SCORM já traz, ele é muito interessante porque a gente já faz os cálculos aqui, né, tendo embasamento, né, nesse sistema. Então aqui a gente tem uma rede aqui, né, onde a gente tem o compressor, temos o condensador, a válvula de expansão e o evaporador, tá? Então nós temos, né, um sistema ali completo, né? Lembra que eu peguei o número 1, número 4, número 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 1. Então a gente teve essa parte ali de disposição, né? Aqui, ó, uma instalação frigorífica para o segundo, né, opera segundo o ciclo, né, da figura apresentada a seguir. Então, a gente tem uma figura já está definindo qual que é o nosso arranjo, né? Ou seja, refrigerante é o R502 e as temperaturas de evaporação e condensação são estimamente menos 10 e 30 graus Celsius. A vazão de refrigerante é 1,4 kg por segundo. Aí ele está pedindo aqui, ó, determine o que? A entalpia em todos os estados dos ciclos, o efeito frigorífico de potência e potência frigorífica, o efeito calorífico e a potência calorífica, e o efeito mecânico e a potência mecânica. Vocês podem entender um pouquinho que sempre vai ter um efeito ou alguma situação e qual vai ser a potência dessa situação, tá? E o que o cobre de instalação, tá? Então aqui na primeira parte, a gente tem aqui no processo 1, né, a compressão isoentrópica, né? Ou seja, a gente tem o número 1 aqui, que seria o valor saturado de menos 10 H, o H1 seria 342,3 kJ, né, por quilograma, né, obtida por meio da tabela de propriedades termodinâmicas do fluido refrigerante. E aqui a gente tem, na situação 2, o vapor sobreaquecido, né, que tem esse valor aqui também. E no processo 2, né, seria que o 3 seria a condensação, a gente tem um líquido saturado, e no processo 3 até o 4 tem a expansão isoentálpica, né? Seria ali 4, seria o quê? O H3 igual a H4, que teria esse valor aqui final. Tá? Então, essa seria a forma de calcular a entalpia nos estados do ciclo. Então, a gente tem do 1 ao 2, 2 a 3, 3 a 4, tá? A gente fecharia ali o ciclo. Quando a gente passa para a parte ali do B, né, o efeito frigorífico e potência calorífica, a gente já entra naquela fórmula, né, que eu passei para vocês. Então, cara, é bem simples de aplicar. Você tem nos dados aqui, é só você jogar na fórmula, né? Então, a gente tem o efeito frigorífico, né, que seria o que é igual a H1 menos H4, que teria esse resultado final aqui, né, 106,6. E essa potência que eu utilizaria, né, no caso aqui 1,4 vezes o resultado que a gente achou, né, que seria ali 149 kW de potência, tá?
Quando nós entramos ainda, né, na parte aqui de efeito calorífico e potência calorífica, né, a gente tem ali o efeito calorífico, que seria o H3 entre o H3 e o H2, né, que teria esse resultado menos esse valor aqui, que seria 128,3 kJ por quilograma, tá? Mas aí a gente precisa entender também que ele pede, além do efeito calorífico, a potência calorífica, né? Que seria ali o PC, seria igual ao quê? A potência calorífica seria o quanto? 1,4 vezes, né, o nosso resultado aqui, tá? Que seria 179,62 kW de potência, tá? Calorífica. E por fim, né? Por fim, não, a gente teria aí a parte da alternativa D, né? Que seria o efeito mecânico e potência mecânica. Nós teríamos ali, né, a fórmula para poder calcular, que seria ali o efeito mecânico H1 menos H2, que daria esse resultado aqui, né, menos 21,7 kJ por quilograma, e a potência mecânica a gente pegaria o valor de 1,4, né, que seria o que, ó, a vazão do refrigerante, tá? Então vocês não podem confundir. A gente está colocando na fórmula aqui, que é multiplicado pelo efeito mecânico, né, que daria um resultado final ali de 30,38 kW. Quando a gente entra no copy da instalação, né, aí a gente entra por fim, conseguimos dimensionar aqui, né, um sistema de refrigeração, né. A gente teria ali o coeficiente, né, de efeito frigorífico, né, então quem entraria ali seria, né, coeficiente aqui sobre, né, seria a potência que a gente acabou de calcular, né, a potência mecânica, que daria ali 4,91 como coeficiente, né, de efeito frigorífico naquela atividade ali, tá? Então, dessa forma, pessoal, a gente consegue, né, de uma forma bem tranquila, né, determinar, de acordo com esse ciclo, né, que a gente viu ali em cima, né, aquele ciclo da figura que está sendo representado, né, determinar desde a entalpia, o efeito frigorífico, a potência frigorífica, o efeito calorífico, enfim, todas as informações pertinentes para a gente poder, né, definir ali o coeficiente de efeito frigorífico naquele sistema também. Então, a gente consegue ter uma base, né, um embasamento legal para poder dimensionar de uma forma mais correta, né? Obviamente, tendo em vista as temperaturas, né, de evaporação e condensação, e também, obviamente, dependendo também da vazão, né, de refrigerante também, que seria importante ali para a gente poder fazer esses cálculos. Sem eles, a gente não conseguiria, às vezes, dimensionar. Teria que fazer outros cálculos para poder identificar quais seriam essas informações, tá? E aí a gente parte para uma outra atividade aqui, que também, né, é uma atividade que vocês podem fazer depois com mais calma, demandar um certo tempo, e entra na mesma situação ali, né, daquela atividade de palavra cruzada. Então, vocês têm aqui as perguntas e vocês vão identificar aqui na palavra cruzada, né, palavra cruzada aqui, as alternativas corretas, as respostas corretas, né. Aqui em cima, para facilitar, eu já achei potência aqui para vocês, tá? Então, tem potência bem aqui nessa região. Beleza? Então, é uma ajuda aí que vocês podem ter para fazer essa atividade, tá? Existem várias aqui que eu já identifiquei, inclusive tá bem simplesinho mesmo, tá? E aí vocês podem depois fazer com mais calma. Vou dar mais uma palhinha para vocês aqui, ter esse fluxo aqui também, tá? Então, pessoal, essa aqui seria a atividade, né, referente a esse conteúdo de falar um pouquinho mais, tá? Sobre evaporador, entalpia e tudo mais. Nós temos também, pessoal, um pouquinho ali, tem que identificar um pouquinho também sobre o desvio do ciclo real, né? Esse desvio do ciclo real, ele é muito importante vocês terem como conhecimento também, porque o desvio do ciclo real, ele vai influenciar totalmente, cara, e é até base de vários estudos, né? Utilizando ali o Stoker e Sais-Jabardo, né? Que também tem várias literaturas ali de refrigeração industrial, que tem muitos traçados de diagramas de pressão e entalpia, ciclo de compressão real, incorporação, né? Incorporando os desvios mencionados ali. E a gente tem os desvios reais como algo assim, extremamente importante, tá? Principalmente quando se trata de sistemas refrigerantes, beleza? Quando nós temos como base esse sistema aqui do ciclo real, a principal divergência entre esses ciclos, né, de refrigeração real, seja ele teórico, né, ou real, estão na queda de pressão devido, né, à perda de carga sofrida pelo fluido refrigerante, né, e também no processo
pressão politrópico, né? Então, além de subresfriamento do refrigerante ali naquela situação, né, ou seja, na saída do condensador e do superaquecimento na sucção do compressor, a gente tem, né, que pode ocorrer ali um certo tipo, né, de configuração, mesmo sendo configuração do sistema, previstos também essa questão dessa parte ali de perda, né? A gente tem uma perda, uma queda de pressão ali devido a essa troca aí de posição, tá? Então, nós temos aqui, chamam um diagrama, né? O diagrama ali de Mollier, que ele tem umas quedas de pressão devido à perda de carga, né? Ou no processo politrópico de compressor, por razão de complicações, né? No caso ali dos cálculos de pequena influência, que vai representar os resultados finais, né? Então, nós temos aqui, essa parte aqui do ciclo real, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Onde nós temos aqui, né? Ou seja, ó, esses números aqui, lembra que a gente falou um pouquinho, acabou de falar um pouquinho sobre isso? Um, dois, três, quatro, enfim. Nós temos uma série de processos que utiliza também aquele diagrama, ou seja, pressão sobre entalpia, onde a gente tem aqui de 1 a 2 o processo politrópico, o de 2 a 3 subresfriamento, de 3 a 4 a gente tem uma outra situação, e do 4 a 1, no caso ali a gente teria no meio aqui um superaquecimento, ou seja, um ciclo teórico ideal, tá? Ou seja, os números, né, que são correspondentes aqui, a gente tem uma série de informação que acaba ajudando a gente a poder, né, ter esse desvio, o cálculo ali, ou se basear de forma correta no desvio do ciclo real, tá? Então, a gente tem aqui na etapa um, né, como base, né, os processos ali onde envolvem entalpia do ciclo de compressão industrial, a gente tem um traçado do diagrama de pressão, né? Então, nós temos aqui, primeiro, como primeiro passo, né, extremamente importante, identificar o diagrama correspondente ao fluido utilizado, né, no sistema analisado. Então, normalmente, a amônia ou, em alguns casos, o fluido R22. A gente tem outros fluidos que podem ser trabalhados também, então a gente tem que saber identificar ali, né, de acordo com o diagrama, o fluxo, né, que vai ser utilizado no sistema analisado. Nós temos também, né, no estágio 2 traçar ali, né, algumas linhas de pressão de condensação, né? A gente tem que traçar ali para definir bem ali quais são os sistemas de duplo estágio que nós temos e a evaporação, né, no diagrama também. E como está, como passo a passo 3 ali, a gente tem também que a gente consegue identificar alguns níveis ali de subresfriamento, né, na saída daquele compressor. E, obviamente, quando a gente trata de evaporador, a gente tem também um superaquecimento naquela saída ali. Tá? A gente sempre vai incluindo esses diagramas, né, para poder ter uma maior compreensão referente a isso, que para instalações sei lá, instalações para amônia ou separadores de líquido, né, normalmente eles têm um certo resfriamento, né? Pode ser um resfriamento intermediário, e esse fluido ele sempre vai encontrar no estado de vapor supersaturado, beleza? Quando a gente entra mais falando um pouquinho ali sobre a parte do passo 4 ali, ou seja, quando a gente tem já o diagrama, nós temos ali também as condições daquele fluido ali, né? É, compressor, evaporador, as aspirações, né? As linhas ali isentrópicas, né? Saindo sempre do ponto da saída do evaporador, obviamente, até o cruzamento em linha de pressão, a gente vai ter exatamente as informações pertinentes ali para a gente cruzar, né? Fazer o cruzamento ali isentrópico ali da linha de pressão e da descarga correspondente, né, àquele processo de climatização, tá? E por fim, a gente tem também, né, que a gente precisa, né, traçar a linha, né, obviamente isoentálpica, do processo de expansão. Tá? A gente depende de que tenha uma boa colocação em referente a isso, justamente para a gente ter, né, um cruzamento melhor ali daquelas linhas, né, seja da saída e da entrada ali desse sistema exposto de expansão, para a gente ter uma boa, um bom compreendimento em relação a esse ciclo aí daquele processo. Tá? Então, a gente tem que na isoentalpia relativa nesse processo de expansão da pressão intermediária, né, a gente tem a pressão da evaporação no início do cruzamento da linha de líquido saturado. A gente consegue ter uma linha de pressão intermediária ali, utilizando, obviamente, esse ciclo aqui, né, real também, mais como base aqui nessa parte. Então, esse ciclo aqui ele é muito importante para a gente ter, né, toda essa situação aqui, toda essa extensão aqui, né, que vai interferir totalmente naquele processo, tá? Então, a gente tem as temperaturas, tem a entropia, né? Cadê? Entropias aqui, né?
Então, nós temos um ciclo ideal perfeito aqui, que seria correspondente às condições de ciclo, às vezes, real também, tá? Então, a gente tem alguns pontos que vão ir isso de uma forma mais concreta. Quando nós passamos aqui para o nosso próximo slide aqui, a gente tem algumas formas, né, de poder, tem até uma animaçãozinha aqui que eu vou mostrar para vocês, que a gente, cara, eu sei que esse diagrama, ele é bem complexo, tá, pessoal? Ele é bem complexo, ele é bem, às vezes é um pouco chato também de vocês poderem identificar algumas coisas, né? Mas a gente tem uma animação aqui que vai facilitar um pouquinho, né, o compreendimento de vocês referente a esse conteúdo, tá? Parte muito técnica, então às vezes pode causar uma certa confusão mesmo. Então aqui a gente tem o diagrama pH, né, para o R2, né, ou seja, pressão e entalpia para o R22, tá? Então nós temos aqui, deixa o José Carlos entrar. Então clicando aqui para começar essa animação, deixa eu dar até um pouco mais de zoom aqui. Então nós temos aqui o R22 no ciclo de 5 graus a 40 graus Celsius, ou seja, tem um sub-resfriamento aqui em 0 graus e superaquecimento em 5 graus. Tá? Então a gente tem aqui como base esse ciclo aqui, ó, a gente tem a pressão aqui de evaporação, a pressão de condensação, a gente tem uma linha, ó, a gente tem uma linha aqui isentrópica saindo do ponto de aspiração do compressor. Então vamos lá, ó, superaquecimento de 5 graus Celsius, portanto, o fluido encontra-se a 10 graus Celsius. A gente tem aqui, ó, tá? Além disso, a gente tem, tá vendo é como se fosse aquele diagrama que a gente acabou de verificar? Vou ter que reiniciar a animação aqui, mas vou tentar explicar por partes aqui direitinho. Então, a gente tem a linha de pressão, tá? Tem a linha de pressão de evaporação, né? Aqui condensação, pressão. Superaquecimento está acontecendo aqui, ó, né? Nos 5 graus, como a gente tinha visto, tá? Ou seja, o fluido ele está aproximadamente a 10 graus Celsius. A gente tem aqui a linha isentrópica, aqui, tá? Onde vai corresponder à pressão e condensação. Aqui a gente tem o subresfriamento do líquido, né, a 0 graus Celsius, no estado de líquido saturado. E aqui nós temos o cruzamento, né, a isentalpia, né, com a linha de pressão, né, evaporação ali, dispositivo de expansão. Então a gente fecha um ciclo, né, praticamente perfeito ali, tendo como base, obviamente, né, as informações que a gente tinha aqui em cima, tá, nessa animação, ó. Então, a gente tem os ciclos aqui, ó, subresfriamento, superresfriamento. Então, a gente tem o ciclo dele, o R22, que vai entre um ciclo de 5 graus Celsius a 40 graus Celsius. Mas a gente tem as informações aqui pertinentes a esse diagrama de pressão e entalpia, tá? Então, a gente tem uma figura aqui embaixo que representa um ciclo, né, de compressão por estágio com o vaso fechado. Então, a gente tem aqui um ciclo aqui seria um diagrama, né? Onde nós temos aqui também todos os parâmetros aqui pertinentes, só que colocar também no diagrama. Tá? Então a gente tem desde o 1 aqui, que seria a entrada aqui, né? Depois vai para o 2, 3. A gente vai conseguindo diagramar esse sistema aqui, né? Onde a gente depende ali de uma compressão por estágios de um vaso fechado, né? E aqui nós temos, essa aqui é uma imagem única, né? Mas acho que tem mais uma imagem aqui embaixo. E aqui a gente tem uma compressão de estágio que está representando ali fracionado. Então a gente tem dois sistemas aqui, então está sendo diversificado aqui, ou seja, fracionado aqui esses sistemas aqui de pressão e fluidos, tá? Passar para o próximo SCORM aqui. A gente entra, pessoal, agora falando um pouquinho sobre o desempenho de sistemas de refrigeração industrial. Vocês têm alguma dúvida em referente a essa parte atrás que já passei com vocês sobre entalpia, pressão, cálculos, né? Cálculo de potência frigorífica, calorífica, enfim, vocês têm alguma dúvida referente a isso? Essa parte é interessante de vocês dominarem, porque vira e mexe vocês vão precisar fazer esses cálculos ali tendo a vazão do refrigerante ali, né? E as informações pertinentes para fazer o cálculo. Alguém tem alguma dúvida que queira falar, que queira levantar a mão? Tá tranquilo até agora? Professor, eu não tenho nenhuma dúvida não, mas parece que a Ana Kelly está querendo entrar. Se recebeu Hum, alguma notificação? aqui não.
Se você Ok, vou informar puder ela. pedir para ela acessar novamente, eu consigo adicionar. Tem um pouco de tempo de aula ainda, mas dá para eu adicionar ela sim, Ok, vou conversar com ela. tá? É porque aqui para mim não apareceu nenhuma solicitação, tá? Aqui não, para mim não tem, beleza? Vou compartilhar para vocês aqui, ó, que não tem nenhuma informação aqui de solicitação nem nada, tá? Você peça para ela fazer de novo o requerimento para eu poder adicionar ela na chamada. Certinho? Pessoal, vou ver se eu consigo passar ainda para vocês essa parte aqui, do desempenho dos sistemas de geração industrial pelo nosso tempo, né? Eu acredito que em 10 minutos a gente consiga falar um pouquinho sobre isso. É, quando a gente entende um pouquinho sobre o desempenho de sistemas de geração industrial, o que que vem à mente de vocês, né? Onde eu tenho que ter desempenho daquele sistema? O que que entra na cabeça de vocês, né? Eu preciso de ter um coeficiente de performance, tempo de eficácia, uma melhora ali, diminuição do meu gasto ali, às vezes, de energia. Tudo isso faz sentido para vocês quando eu falo sobre desempenho do sistema de refrigeração? Tudo isso entra em conjunto, né? O que vocês poderiam complementar ali, que também traria, né, que vocês conseguem remeter aí mentalmente, sobre o desempenho de sistemas de refrigeração industrial? O que que influencia para que exista um bom desempenho, né? Que eu queria que vocês me falassem algumas possibilidades, né, que influenciam diretamente ali o nosso sistema de refrigeração. Tem alguns alunos aí que trabalham diretamente com refrigeração, né? O que que influencia ali na minha eficiência, né, quando eu tenho um sistema de refrigeração? O que que vocês podem complementar aí? Quem é mesmo que trabalha na parte de refrigeração? Eu não me recordo o nome aqui agora. Não sei se é Professor, o eu trabalho, Gerson. só que agora, Pode falar, Zé. é que agora eu tô de plantão aqui e tá fazendo muito barulho, prefiro ficar em silêncio. Mas não tá aparecendo barulho para mim, não. Tá? De qualquer forma, tudo Então, bem. Beleza? passar para outro plantonista aí. Não, perfeito. Joia demais. Pessoal, inclusive, tem até um podcast, né, que a gente fez no workshop, eu estava participando desse podcast, onde a gente falou um pouquinho sobre toda essa questão ali, né, da refrigeração, da era, né, da refrigeração, vamos colocar assim, das dificuldades que envolve essa parte de refrigeração, seja ela na parte industrial como na parte residencial também, tá? É, e também na parte comercial. Hoje nós temos, né, uma demanda muito grande, né, por essa questão aí de energia para poder manter todos os sistemas de refrigeramento, né, de refrigeração ali funcionando. E a gente, obviamente, quando a gente remete, né, essa parte ali de desempenho de sistemas de refrigeração industrial, a gente tem que ter um sistema que tenha um desempenho, né, que tenha uma eficiência, uma eficácia cada vez maior, tá? Justamente porque a gente depende do sistema de refrigeração para todas as aplicações hoje em dia. Na grande parte, na parte alimentícia, né, no caso aí de vocês, na parte de, às vezes, para ter um maior conforto térmico dentro da residência, então a gente tem uma série de aplicações e o desempenho desses sistemas, né, de refrigeração, eles são extremamente importantes, né? Ou seja, como a gente tem uma onda muito grande, né, de sistemas de refrigeração, a gente tem uma demanda muito, a gente requer uma demanda muito grande de alimentação, né, elétrica, né, de energia elétrica para poder suprir esses equipamentos. A gente precisa de ter um maior desempenho, uma eficácia na utilização desses equipamentos, tá? Eu vou verificar com o Anderson, ele pode deixar ali, ele também participou desse podcast, ele pode deixar o link para vocês aqui no AVA, para vocês poderem escutarem esse videocast, na verdade, não foi só um podcast, foi um videocast onde a gente debateu um pouquinho sobre esse desempenho de eficiência. Talvez seja interessante vocês complementarem o conteúdo, tá? A gente está falando sobre desempenho do sistema de refrigeração, a gente tem, né, que vários fatores são necessários ali para ter um bom sistema de refrigeração, um sistema mais eficiente, né? Então, a gente tem
né, obviamente, né, como definido por Costa, né, em 1982, a razão de energia útil que vai ser utilizada para produzir, né, que ela está sendo utilizada para produzir pelo ciclo aí de refrigeração, que vai ser gasta para poder produzir aquela energia útil, tá? Então a gente tem uma fórmula aqui que vai tratar muito bem, né, essa parte ali do coeficiente, né, é, de potências frigoríficas, que seriam aqui basicamente, cara, um cálculo bem tranquilo aqui nesse caso, né? Ou seja, o COP ele é calculado por meio da relação entre o somatório das potências, ó, as potências frigoríficas e o somatório das potências mecânicas. Então a gente soma esses dois coeficientes, né? Então eu tenho várias potências frigoríficas, por exemplo, tenho várias potências mecânicas, tenho vários equipamentos. Eu vou somar todas essas potências aqui em cima, vou dividir pela potência mecânica, tá? E a gente vai ter os valores ali, né, referente do copo para o ciclo de compressão, né, de vapor tipicamente utilizados em refrigeração industrial, tá? Então a gente consegue, né, ter essa ideia, né, um corte ali bem direto, né, onde a gente consegue fazer o cálculo ali, né, do coeficiente de eficácia, no caso o famoso COP, tá? Então a gente consegue utilizando a soma das potências frigoríficas e dividindo elas para potências mecânicas, tá? É, isso tudo é influenciado, obviamente, né, quando você já tem uma quantidade, né, de câmeras frias, túneis, enfim, e aí a gente vai ter uma maior energia gasta nos compressores ali, tá? Então tudo isso vai influenciar. A gente tem que sempre analisar esses parâmetros aí que afetam esse desempenho, tá? E aí, pessoal, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, né? A gente conseguiu dar um andamento muito longo aqui nessa primeira parte da matéria, né? Nessa segunda parte dessa matéria, na verdade, a próxima aula ali seria a temperatura de evaporação, né? Que aí eu já vou deixar o Anderson dar seguimento para a gente não atropelar ali o conteúdo. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida referente a isso, né? Inclusive, para complementar um pouquinho, eu vou voltar mais o slide aqui só para ver se a gente consegue junto achar mais algumas palavras em criatividade. E eu quero ver se vocês conseguem me ajudar aqui, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Pessoal, essa atividade aqui eu peguei ela como base, né? A gente tem aqui o processo de compressão e entropia constante, o efeito que corresponde à diferença de entalpia do evaporador, efeito correspondente à diferença de entalpia do compressor, processo de expansão em entalpia constante, o efeito correspondente, né, à diferença de entalpia do condensador, e aqui de vazão mássica em elementos de ciclo, tá? Então aqui a gente tem várias palavras. Vocês conseguem ver alguma palavra aqui, além das que eu citei, no caso aqui foi a potência, né? Vocês conseguem achar alguma outra palavra? Tá bem facinho aqui, pessoal. Eu já achei duas aqui, só olhando. Achei três. Frigorífico. Aqui, né? Frigorífico. Aqui. Isso, Então já achamos aqui frigorífico e potência, né? isso. O que mais que dá para a gente poder achar aqui? Deixa eu abrir um novo arquivo aqui. Então nós achamos frigorífico, potência. O que mais? Pessoal, tem uma tá bem na ponta da língua aqui, ó. Alguém conseguiu achar mais alguma? Achar mais uma aqui. Mecânico. Aonde que tá mecânico? Vamos ver. Aonde que tá o mecânico que você achou? Passando o mouse aqui. Mecânico, né? Tem aqui o mecânico. O que mais, pessoal? Então achamos frigorífico, potência e mecânico. Mas alguém achou alguma?
Tem alguns que estão difíceis, né? E aí, pessoal, alguém conseguiu achar mais alguma? Ó, achei mais uma aqui agora. Achei duas. Ó, achei duas palavras E aqui. eu Eu não vou achei, deixar aqui. Achou não? eu não achei nenhum por enquanto. Eu achei essas duas aqui, ó. Essas palavrinhas aqui são difíceis de encontrar, cara. No outro exercício lá que eu deixei para vocês fazerem, vocês vão ter mais calma para poder olhar ali, mas é bem legal vocês poderem praticar dessa forma, tá? Hum. Vocês conseguiram achar essa aqui, calorífico e isentrópico? Achei mais uma. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Tá quase. Assim como tá maduro, meu Deus. O quê? Por quê? Eu falei que eu vou fazer eu tinha paciência. Conseguiu achar mais alguma, pessoal? Não? Beleza, pessoal, é o seguinte, são três, são seis, né? Então aqui falta uma aqui para vocês poderem encontrar, beleza? Eu vou passar aqui a dica para vocês de quais são, né? Então aqui, ó, a gente achou. Deixa eu pegar aqui, tirar um print aqui. Mecânico. Isso, deixa eu tirar um print aqui, eu já vou deixar mais ou menos aqui Ai, para amor. vocês saberem. Então tá aqui. é, Então aqui, pessoal, aqui tá a potência, tá? Potência, calorífico aqui, ó, Hum. É, amor. Tá vendo já? certo? Calorífico, tem aqui o mecânico, Um frigorífico. o frigorífico. Ué, agora eu perdi ele. Aqui, frigorífico. Mas Frigorífico. eu Tem esqueço uma as palavras outra. pra procurar. Ó, isentrópico tá aqui embaixo, tá? Isentrópico. Nós temos aqui também, que eu achei aqui agora. Cara, eu não tô conseguindo encontrar. Tem fluxo aqui. Aqui, ó, fluxo. Então a gente encontrou alguns aqui, né? Então, ó, potência deu certo, calorífico deu certo, isentrópico deu certo, mecânico deu certo, fluxo deu certo. Tá? Então ainda falta mais uma aqui, que aí eu vou deixar vocês quebrar um pouquinho a cabeça, tá? Qualquer coisa, daí vocês podem abrir a aula, né, e dar uma olhada. Inclusive eu até achei ela aqui agora, mas eu não vou deixar de beijada para vocês não, tá? Então vocês Hã? tentem encontrar aí, beleza, pessoal? Vai terminar? Quando a aula terminar? Beleza, Beleza, pessoal? professor. Fechou Valeu. então. Pessoal, tenha um bom descanso aí. A próxima aula já vai voltar ali o Anderson, vai em campo, né, fazendo visita técnica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte. Cara, qualquer dúvida, por favor, não se acanhe, né? Manda mensagem ali no Ava ou entre em contato ali por e-mail, né, com o professor Anderson. Deixa até o meu em aberto aí para vocês poderem mandar mensagem. Mas não fiquem com dúvida, tá? Essa parte de refrigeração é muito importante, cara, muito importante mesmo. Vocês têm que entender muito bem esse ciclo que envolve, né, essa parte ali de refrigeração, né? Não somente ver lá o equipamento e vocês não conseguirem entender ou saber como funciona aquele equipamento, beleza? A parte do podcast que eu falei para vocês, o videocast, eu vou pedir para ele adicionar para vocês o link e aí vocês conseguem visualizar aquele link, tá? E aí vocês conseguem entender um pouquinho mais como está o mercado, como que está a questão ali da utilização, quais são os problemas que a gente pode encontrar no futuro. E é bom vocês estarem inteirados em relação a esse conteúdo, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo?
Então tá, pessoal. Eu acredito que o Anderson vai estar com vocês na próxima aula. Então, tenham um bom descanso e eu vejo vocês aqui. Caso ele não possa ministrar essa aula, eu estarei na próxima aula com vocês aqui, beleza? Beleza, professor. Até a Prontinho? próxima. Oziel, bom trabalho pra ti aí, cara. Depois a gente vai se falando, Valeu. tá? Um abraço, até mais, pessoal.